E vem conferir a análise do one shot de Naruto intitulado Naruto Gaiden no Turbilhão do Redemoinho. E lançou o mais novo one shot no universo de Naruto, chamado Naruto Gaiden, o Turbilhão no Redemoinho. Capítulo esse, one shot esse, que é focado totalmente no personagem do Minato em mais uma aventura para ele conhecer um novo jutsu. Bom, para você que tem vontade ou quer ler esse one shot, saiba que ele está disponível em português no Manga Plus. Então é facinho de você conseguir encontrar. Aqui eu vou fazer uma análise completa do capítulo, onde eu vou falar o que acontece no capítulo como um todo. Então se você for ver esse vídeo, cuidado com os spoilers, leia o capítulo, depois vem aqui ver o vídeo. E no final eu vou dar uma conclusão sobre o que eu achei do one shot e também dar uma nota para ele. Vale destacar também que esse aqui é a volta do Kishimoto a desenhar o universo de Naruto. Porque o Masashi Kishimoto, ele é o grande autor de Naruto. Ele criou e desenvolveu esse universo como um todo. Tanto o mangá, como algumas light novels que saíram, alguns mangás spin-off que saíram. Ele também foi o que cuidou de tudo isso. Mas ele não é o autor de Boruto. Ele criou o Boruto, mas outro autor está cuidando da parte de história e desenho da obra como um todo. Então, posso dizer que esse one shot focado no Minato é muito mais a volta do Kishimoto para essa obra. Deixando isso claro, agora eu vou entrar no que foi o capítulo, no que foi o one shot, o que aconteceu nele e no final, como eu falei, vou dar uma nota. E a gente começa o one shot com uma página mostrando o Jiraiya, o Minato e dois ninjas da Folha lutando contra dois bijus. O primeiro biju é o Son Goku e o segundo biju é o Kokuo. Esses dois bijus estão enfrentando eles porque vale destacar, eles estão em um momento de guerra. Não aquela guerra já mais na frente, mas é um momento de guerra. Provavelmente é um momento de guerra perto do momento onde o Obito morre, porque é bem perto do momento onde ele viraria Hokage e é um momento onde eles também estavam em guerra. Vale destacar que a gente não sabe nesse momento que eles estão em guerra, mas mais pra frente desse one shot, quando o Minato conversa com a Kushina, ele fala que eles estão em um momento de guerra e que ele quer proteger ela a qualquer custo. Então, nesse ponto, é mais um momento que você consegue ver como outras vilas usam seus bijus para poder tentar ter vantagem dentro da guerra. E tanto que eles mencionam, se você quer ganhar da gente, os dois bijus mencionam, se vocês querem ter alguma chance de ganhar da gente, vocês têm que usar a Kurama para poder ganhar. E é isso que eles não vão fazer, porque eles sabem que é a Kushina e que ninguém conseguiria controlar facilmente a Kurama. A partir daí, tanto os dois bijus acabam utilizando um poder para tentar destruir de vez tanto o Jiraiya e o Minato e os dois ninjas da Folha que estão juntos, que seria a famosa Bijudama, que a gente já tanto viu tantas vezes os bijus usarem durante o Naruto como um todo. E a partir daí, o Minato consegue teletransportar eles e mostrando porque o seu apelido já era o Raio Amarelo de Konoha. E a partir daí eles conseguem fugir daquele lugar, mas essa luta contra esses dois bijus acabou dando uma ideia para ele. Ele percebeu que com aquele poder que eles usaram da boca, eles concentraram uma grande quantidade de chakra ali, uma grande quantidade de poder, e eles meio que soltaram isso na frente deles. Ele percebeu que ele poderia usar um jutsu parecido para poder fazer isso. E aí que começa a ideia dele de poder criar um jutsu a partir de uma ideia parecida com o que foi a Bijudama. A partir daí o capítulo corta e a gente vai pra Kushina. E a gente vê que ela tá tendo sonhos com a Kurama, porque a Kurama tá dentro dela, e assim como a Kurama fazia com o Naruto, ele o tempo todo tenta controlar a cabeça dela, falando que ela não vai ter poder suficiente para se proteger, para proteger a vila, em algum momento ela vai acabar escapando. E aí entra um detalhe muito importante sobre a Kushina. O Naruto, ele nasceu e desde que ele é um bebê, a Kurama tá dentro dele. Então eu acredito que isso ajudou muito ele a sempre conviver com aquilo. A Kushina foi um pouco diferente, porque quando ela nasceu, a Mito, que é a mulher do Hashirama, ela já estava viva. Dessa forma, ela tinha a Kurama dentro dela ainda. E só mais pra frente, quando ela foi morrer, ela passou aquela criatura pra Kushina. Então ela meio que teve o Kurama dentro dela quando ela era muito pequena, mas ela já estava há um tempo se desenvolvendo. Eu acredito que isso fez uma diferença e a Kurama tem um controle maior. E vai sacar que nesse momento que a história se passa, a Kurama está muito mais descontrolada. Nesse momento a gente vê como a Kurama quer controlar ela e a Kushina acorda desse pesadelo que ela tem, como ela já fala que teve várias e várias vezes. Nesse momento a gente percebe que ela é escoltada por alguns ninjas da Anbu que o tempo inteiro seguem ela, porque se acontecer alguma coisa, eles seriam responsáveis por controlar a Kurama. Ela tá
muito feliz apesar do pesadelo, porque ela sabe que vai ser um dia onde ela e o Minato vão treinar o seu jutsu de selamento. Nesse momento é muito legal, porque a gente vai ver que o Minato tá treinando o seu selamento, que mais na frente vai ser super importante quando a Kurama realmente se despertar, que não é nesse one shot, mas lá na frente acontece. A partir daí, ela encontra o Minato e ela fala que eles vão treinar o selamento. Mas nesse momento o Minato fala que não vai treinar com ela. E não vai treinar com ela porque ele está desenvolvendo um jutsu especial, que é algo secreto. Eles acabam tendo uma discussão, mas o Minato acaba saindo porque o terceiro Hokage quer conversar com ele. Essa parte é legal porque é um dos poucos momentos no fundo onde a gente consegue ver o Gai e o Kakashi também, que é legal porque o Kakashi já era aluno do Minato aí. Como eu falei, vendo onde está esse arco, visual dos personagens, eu acredito que essa parte é muito perto do momento onde o Minato vai se tornar o quarto Hokage, e é muito perto do momento onde o Obito morreria, se você considerar tudo que está acontecendo ali. A partir daí, a Kushina briga com ele porque ela acha que ele não quer ficar com ele, ele vai falar com o terceiro Hokage, mas ela não pode sair daquele ponto, porque em volta daquela área que ela tá, tem uma barreira que controla ela e também a Kurama de se despertar. A partir daí tem um flashback, a gente vê um pouco mais da Mito, porque apesar de ser um one shot de Naruto, a gente tem que ver mais coisas, a gente tem que rever alguns pontos que a gente já viu na obra principal. Nesse ponto é rever a Mito conversando com a Kushina. E nessa parte a Mito fala bastante sobre a ideia do amor, que o amor influencia muito a Kurama, os sentimentos dela, e os sentimentos dela nesse momento que ela tá vivendo acaba podendo enfraquecer ela e até deixar a Kurama mais forte. Os sentimentos pode ser um fator que soltasse a Kurama. A partir daí, ela acaba prendendo os dois ninjas do Danbu e vai encontrar com o Minato. O Minato tá num lugar de treinamento, junto com o Jiraiya, e ele tá treinando esse novo jutsu misterioso que ele está fazendo. Esse jutsu, ele tenta treinar, e aí a gente que já conhece sabe qual jutsu ele tá fazendo, que é o Rasengan. Quando ele tá fazendo o Rasengan, você consegue perceber que tem toda aquela parte legal de como que criou isso, como a ideia do Jiraiya já vem com você ver a ondulação do seu cabelo para criar aquele poder, e a partir daí inclusive tem outra coisa muito legal aí, que é o Jiraiya oferecendo uma parte do sorvete pro Minato, assim como ele faz pro Naruto mais pra frente, uma cena super legal pra quem é fã de Naruto ver. Aí, através disso, o Minato percebe o que o Jiraiya quis falar sobre usar a ondulação do cabelo pra saber pra qual caminho você tem que girar pra fazer a rotação, e ele consegue fazer a rotação, ele consegue fazer pela primeira vez o Rasengan. Aí tem uma piadinha sobre qual o nome que eles vão usar, e aí o Jiraiya fala que, mais uma vez, como acontece sempre em Naruto, ele vai viajar pra fazer as suas pesquisas. A partir daí, o Minato percebe que a Kushina estava observando atrás de uma árvore enquanto ele fazia o seu poder, e aí a Kushina vem na sua direção para pedir desculpas sobre o que ela fez um pouco antes. Nesse momento, o Minato explica que ele estava fazendo sim um poder, e também ele explica que ele queria proteger ela. Nesse momento, os sentimentos que a Kushina tem pelo Minato ficam mais fortes, porque entra naquela ideia que a Mito falou antes sobre o amor, e aí nesse momento a Kurama consegue se despertar, ela perde um pouco do controle e ela consegue se dispersar, começa a soltar um pouco do que seria ela. O Minato, que é super inteligente e já tinha um poder sobre o selamento, que estava treinando com a Kushina, ele acaba usando essa habilidade para tentar selar a Kurama mais uma vez. Ele consegue começar a selar ela, mas o poder era muito forte, o sentimento da Kushina pelo Minato era muito forte, e ele consegue se despertar mais, até ela se transformar, acho que em 4 caudas, se eu não me engano. Ela fica no mesmo formato que o Naruto fica, por exemplo, na luta que ele luta contra o Orochimaru, logo depois da ponte, no arco da ponte. Então, acaba tendo uma batalha, eles acabam tendo esse diálogo, o Minato continua falando que ele vai proteger a Kushina a partir dali, e aí enquanto esse momento a Kushina ainda tem um pouco da sua consciência, e o Minato continua falando que vai proteger ela a todo custo, apesar de estar sofrendo muito contra aquela nova forma que está se formando da Kushina, ela tem mais um flashback com a Mito, e nesse flashback ela fala muito do redemoinho, e leva para um lugar muito especial para ela, onde é a diferença de ela ficar subindo as escadas. Ela tem um discurso muito bonito, falando como que você pode sair daquele lugar que parece que ele sempre está preso, e no final, quando chega lá em cima, ela relembra de uma coisa muito importante para ela, voltando à ideia do amor, porque ela olha para aquela parede, para aquele muro, para aquela montanha dos Hokages, onde ela consegue sempre ver a cabeça do Hashirama, que é o seu grande amor, o seu grande motivador. A partir daí, ela tira forças, ela consegue tirar as correntes que ela usa depois no Naruto para prender a Kurama, ela consegue meio que controlar a Kurama através daquele selamento que ela tem. A Kurama tenta usar a Bijudama dela, enquanto isso, fora daquela parte dentro da Kushina, ela consegue, infelizmente,
ela acaba acertando o Minato e perfurando perto de onde seria meio que quase o coração dele. Ele consegue mostrar que ele é tão ligado a ela, eles estão tão treinando junto, que ele consegue entrar dentro dela, no sentido como, por exemplo, a Kushina fez com o Naruto, que ajudou ele a parar a Kurama. Ele acaba encarando a Kurama, usando o seu Rasengan para poder enfrentar a Kurama, e aí acaba a cena, ele acaba ficando desacordado. Quando o Minato acorda de novo, a Kushina já está controlada em relação a Kurama, e quem levou ele para o hospital foi o Jiraiya. Também nesse momento a gente vê a Tsunade, porque ela era a médica da vila nesse momento, ela ainda não tinha saído, porque também deve ser nesse momento da guerra que ela ainda estava vivendo na vila até depois de ela realmente sair. Provavelmente nem o irmão dela devia ter morrido ainda, mas essa parte eu não consigo falar exatamente, porque o irmão dela morreu exatamente num período da guerra que pode ser esse. A partir daí tem mais um diálogo entre eles, eles começam a falar um pouco mais sobre o poder, e aí a Kushina leva o Minato para esse lugar onde a Mito levou, falou sobre o redemoinho, falou sobre qual a importância daquele lugar, como que você tem que seguir sua jornada, até levar onde ela conseguiria ver o topo com todas as cabeças dos Hokages. Nesse momento, passando por causa dessa coisa do redemoinho, a Kushina acha que a melhor ideia seria ele dar o nome de Rasengan para o seu poder. Vale lembrar que ela falou que ela gostaria de dar o poder porque o nome é em homenagem a ela, então já que é em homenagem a ela, ela poderia dar o poder. E ela fala, porque o nome não é Rasengan. Vale destacar, nesse ponto tem algumas piadinhas, tem alguns diálogos engraçadinhos entre o Minato e a Kushina. O Minato gosta do nome Rasengan, e ele fala, então Rasengan vai ser o nome. E o último painel é muito legal, muito bonito e muito bem pensado do Kishimoto, que é os 3 cabeças dos Hokages, que são Hokages até aquele momento, e a última cabeça é o Minato vivo ainda, olhando como se fosse a cabeça dele que vai ficar naquele lugar. Um quadro muito bonito da Kushina meio que olhando pra ele, pensando, ele vai ser o próximo Hokage, e aí o capítulo se encerra. Bom, eu adorei esse one shot, achei muito bom, muito bem escrito, ao mesmo tempo que dá uma nostalgia de Naruto, também consegue trazer elementos novos, misturando com alguns complementos que nunca foram muito bem apresentados em Naruto. Por exemplo, o que é o Rasengan? Eu nunca realmente pensei como que o Minato pensou nisso. E aqui foi muito interessante como eles fizeram. É um one shot que ao mesmo tempo completa as coisas, coloca uma nostalgia Naruto e sabe usar os personagens secundários de uma forma interessante. Essa é uma prova que o Kishimoto sabe escrever muito bem sua obra, sabe utilizar muito bem os personagens. Ele sabe usar quem precisa ser usado no momento certo e ao mesmo tempo traz uma excelente história. Eu adorei no ponto de romance, eu gostei na parte também de como a história é desenvolvida, gostei como é trabalhada a Kushina e o Minato ao mesmo tempo e como ele acrescenta a obra Naruto. E por isso que eu fecharia, por exemplo, esse one shot do Minato com uma nota 8 de 10. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que poderiam até ser mais desenvolvidas, poderia ser um pouco maior, mas mesmo assim eu adorei o one shot. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse one shot? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.